Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao webinar. Hoje vamos falar sobre o PMO vai morrer, como a inteligência artificial está redefinindo a gestão de projetos. Meu nome é Patrícia Tusco, tenho mais de 10 anos de experiência em projetos de TI e trabalho com agilidade desde 2016. Sou PMP e atualmente trabalho na minha empresa como Scrum Master e gerente de projeto, apoiando os times e empresas na adoção de práticas ágeis e entrega de resultado. E hoje tenho o prazer de conduzir essa conversa com vocês. Antes de começar, vou fazer minha autodescrição. Sou mulher, tenho pele clara, cabelos castanhos, olhos verdes e hoje estou usando uma blusa verde. Vamos lá, conhecendo um pouquinho vocês aí no chat, a gente já está tendo uma interação. Também, se vocês quiserem, coloque o link do LinkedIn de vocês. Vai ser uma ótima oportunidade para a gente continuar se conectando e trocando essas ideias depois do nosso evento. Vocês também podem fazer perguntas, tá? Durante toda essa conversa, esse bate-papo, e a gente vai interagindo com vocês. Já coloquei meu LinkedIn, Opa! já Laiane, coloquei o chama um meu vídeo também. pra gente do PMI. Você conhece o PMI? O Project Management Institute é a maior comunidade de profissionais de projetos do mundo. Somos uma organização internacional sem fins lucrativos, com o propósito de capacitar as pessoas para transformar o mundo por meio de projetos. Pelo reconhecimento internacional, agregamos valor à vida profissional da nossa comunidade por meio de certificações, padrões, cursos, publicações e diversos outros valores. Fundado em 1999, o PMI-DF trouxe as práticas do PMI para a comunidade do Distrito Federal, a capital do Brasil. Com sede em Brasília, o PMI-DF oferece diversas oportunidades: encontros de networking, cursos presenciais e online, workshops mão na massa, webinars com especialistas de diversas áreas, treinamentos in company e muito mais. Nosso café com projetos é ideal para ter o PMI-DF dentro da sua empresa. Também temos nosso programa de voluntariado, permitindo o aprendizado prático e o desenvolvimento de habilidades essenciais para o mercado de trabalho. O PMI-DF cumpre sua missão ao atender os interesses profissionais de seus membros. Together we can! A utilização de boas práticas é fundamental para o sucesso de cada projeto. No PMI, os profissionais podem compartilhar conhecimento, discutir desafios comuns e aplicar essas boas práticas em qualquer área: setor público, privado, OSCs e ecossistemas de inovação. Com o propósito de maximizar o sucesso dos projetos e impactar positivamente o mundo, o PMI conta com mais de 700 mil membros e mais de 1,6 milhões de profissionais certificados. Nós somos mais de 14 mil voluntários, atuando em mais de 300 capítulos pelo mundo. Junte-se ao PMI-DF e faça parte dessa comunidade global. Aproveite os benefícios exclusivos: projectmanagement.com, guia PMBOK e outros padrões, cursos e conteúdos especializados, capacitações, clube de benefícios. Coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI-DF. Aproveitando aqui, já deixo um convite especial para o nosso próximo webinar. Vai acontecer no dia 1º e o tema vai ser Projetos de Capital, da Excelência ao Caos. Qual caminho você está trilhando? O André vai fazer uma visão muito prática sobre os principais gatilhos que levam os atrasos e estouros de orçamento, além de caminhar para aumentar a eficiência e melhorar também os resultados dos projetos. O link da inscrição desse webinar vai ser disponibilizado aí no chat para vocês. Vamos agora, então, convidar a nossa vice-presidente do PMI-DF, Ana Cristina. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Pati. Boa noite a todos.
Grande prazer estar aqui, né, com vocês, como sempre, né, em mais um webinar. Esse projeto eu sempre falo com muito orgulho, porque tá aqui, possa fazer sol, fazer chuva, internet cair, mas o webinar sempre está rolando e sempre com excelentes conteúdos, né? Então, assim, meu nome é Ana, né? Estou como vice-presidente aqui do PMI-DF, e atuo também como gerente de tecnologia aqui no Cipob, tá? Hoje é um prazer estar aqui, como sempre, mas em especial porque está aqui o Cris, né, que foi até então nosso presidente lá no PMI Ceará, agora é o Past President, mas não só isso, mas um grande amigo aí que a gente se conheceu e também está com a gente aqui, né, no curso de inteligência artificial que o PMI tem feito já tem mais de um ano, já está na 13ª turma. Bem como Rebeca, cara. Rebeca, a gente trabalhou junto no Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos, um dos melhores, que foi inclusive premiado, né, Rebeca? Trabalhamos juntos ali no time de experiência, e foi uma experiência muito boa, porque a Rebeca é uma profissional aí fantástica, né? E temos aí Rafael, que eu não conheço, mas se tá junto do Cris e da Rebeca, eu já tenho certeza que é top demais, Prazer, né? pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Então, assim, é muito bom tê-los aqui conosco, né? Sejam bem-vindos a esse bate-papo que nós vamos ter hoje com essas perguntas, né? O Piamon vai morrer? A gestão de projetos vai morrer? O que que a IA está fazendo? Então, vai ser muito rico para nós escutarmos aqui um pouco da experiência de vocês que estão aí no dia a dia e na força da inteligência artificial. Para quem não sabe, ambos trabalham aí numa empresa focado em soluções de inteligência artificial, então vai ser muito bom aí ouvi-los, né, de vocês aí, como isso pode nos ajudar, né? Assim, sejam todos bem-vindos, agradeço demais o time de voluntariado que faz esse evento acontecer, Patrícia pela moderação, Renata aí está na diretoria de eventos, Laiane, bem como todo o time, Ágata, tem uma galera, tá? Eu não vou falar mais nome não, senão eu acabo esquecendo de alguém, mas é um time de voluntariado que faz isso aqui acontecer. E também agradecer a todos que estão aqui participando conosco. Espero que seja uma noite riquíssima, né? De muita troca e de muito conteúdo aí que a gente vai ter com essas feras que estão conosco hoje, tá? Então, passo aí de volta aí para a Paty para conduzir nosso webinar. Pessoal, aproveitem aí a noite aí com todo o conteúdo e informação. Um abraço. Obrigada, Ana. Então vamos lá, né? Então a gente vem trazendo aí três especialistas para vocês que vão nos falar sobre, né? E aí, o PMO vai morrer? Como é a inteligência artificial está redefinindo a gestão de projetos? E hoje a gente vai ter esse bate-papo com o Cristiano, que traz essa visão estratégica e consolidada sobre a generativa e transformação digital, com ampla experiência impactando milhares de profissionais e grandes organizações. Sua abordagem conecta a tecnologia à aplicação real no dia a dia corporativo. E também o Rafael, que complementa com a parte técnica, atuando diretamente no desenvolvimento de soluções inovadoras. Ele traduz esse conceito avançado em aplicações práticas que impulsionam essa eficiência e inovação. E também, para fechar esse trio, a Rebeca, com essa perspectiva essencial que é a gestão, né? Especialista em projetos e processos, ela integra a IA, automação e metodologias ágeis para gerar um valor real ao negócio, mostrando como transformar a tecnologia em resultados concretos. Então, lá, junto a eles, né, a gente vai ver essa visão, né, estratégia e de execução sobre a inteligência artificial e remodelando a forma como estamos trabalhando, liderando e entregando valor. Lembrando, né, que no final do nosso webinar a gente vai ter um sorteio especial para os participantes que estão nessa sala. Então, já já a gente já faz no final a gente faz esse sorteio. Então vamos começar. E aí, pessoal, me conta, o PMO vai realmente morrer? Essa pergunta é uma pergunta bem delicada
e a gente tem que responder com bastante responsabilidade. Eu sempre costumo dizer, Patrícia, que as profissões, elas assim, dificilmente vão acabar de um contexto mais amplo. O que acaba são determinadas funções, né? Então, imagina assim, para nós que somos gestores de projetos, trabalho muito tempo com gestão de projetos, acredito que muito daqui trabalha com projetos que estão aqui hoje. Quem de vocês já fez análise de caminho crítico de projeto na mão? Ó, o Aí, Glauber Glauber. fez. Quem mais, pessoal? Eu acredito que o Glauber, pela idade dele, né, Glauber, mais novo, você deve ter feito para estudar para PMP, para estudo, né? Por que que a gente faz isso para estudo? Porque as ferramentas já fazem isso para a gente. Então, eu estudei na época da faculdade, eu sou engenheiro de produção, a gente fez uma disciplina de gestão de projetos ali, industriais, e a gente teve que aprender toda essa, como é que a gente calcula o caminho crítico, né? Vamos lá, o caminho é o para frente e o para trás, para ver o que são as atividades que não tem folga, para calcular, você calcula o caminho crítico. Ali dá um trabalho muito grande e a gente faz num, num exemplo muito restrito, muito pequenininho para a gente conseguir fazer, porque o trabalho é enorme. Mas na década de 70, década de 60, 70, quando essa metodologia foi colocada no mercado, foi assim, o PERT-CPM, tinham pessoas profissionais ou equipes fazendo isso na mão. Aí, a partir do momento que veio uma ferramenta nova, uma tecnologia nova que incorporou isso, a função, dentro do contexto da gestão de projetos, de calcular caminho crítico deixou de existir. Não acabou o gestor de projetos, não acabou a necessidade de gerir projetos, acabou a necessidade de uma pessoa, de uma equipe, ter que fazer aquilo na munheca, por quê? Porque o Microsoft Project já faz isso por padrão, já é uma saída natural da plataforma. Quem trabalha com Project já trabalhou, basta você colocar as predecessoras, a ordem, né? Estabelecer a rede, colocar as durações, que dali, por padrão, por default, uma coisa natural da ferramenta, ela já apresenta isso para a gente, certo? Eu gosto de fazer essa analogia, porque assim, a nossa área de gerenciamento de projetos, ela gradativamente estão surgindo tecnologias que estão tirando o trabalho operacional do gestor de projetos. Então, vieram várias ferramentas, Kanban, essas várias ferramentas, existem relatórios automatizados. Com a inteligência artificial não está diferente. É uma tecnologia nova, extremamente poderosa, que ela está assumindo boa parte do trabalho operacional que antes precisava ser feito por um profissional humano. Então, o que eu acho, certo, Patrícia e demais, o que vai efetivamente acabar é o gestor de projetos tarefeiro. É aquela pessoa que fica muito no operacional, que a vida dele é controlar cronograma, a vida dele é ficar cobrando o povo. O próprio PMI, já há alguns anos, ele está se reposicionando. Então, o próprio PMI global, ele está evoluindo a profissão de gestor de projeto como uma profissão mais estratégica. Tanto que ele, inclusive, redefiniu, criou uma nova definição de sucesso de projetos, né? Então, hoje em dia, ele criou uma nova definição do que nós podemos considerar sucesso de projeto, que é quando a percepção de valor supera os custos e o esforço realizado. Então, para fechar aqui, minha resposta eu não acho que o gestor de projeto vai acabar, eu não acho que o PMO vai deixar de ser importante. Eu acho que o profissional tarefeiro está com os dias contados. Concordo, Cris, contigo. Acredito que o PMO não vai morrer, né? Mas a IA ela vem para poder redefinir algumas atividades, né? Principalmente as que tu falou sobre a questão administrativa de ata, status report, criação de apresentação. Muito dessa parte a IA vai conseguir executar, claro que com a revisão, né, ali de um ser humano, mas a execução em si
a IA já vai trazer um documento ali pré-pronto para que o ser humano revise. Então, esse PMO administrativo, ele sim vai ser redefinido. Mas a parte de estratégia, como você comentou, gestão de stakeholders, comunicação, relacionamento, isso daí ainda vai ficar com o gerente de projeto. Né? E o Rafa, mais do que ninguém, pode comentar sobre o poder que a IA tem, né? Que ela tem hoje e que ela vai ganhar nos próximos dias nessas atividades. Sim, sim, falando num escopo mais direcionado para dentro do contexto de projetos e processos, falando do PMO, hoje em dia eu posso afirmar que não é uma situação de substituição, e sim de co-trabalho, né? A forma como o PMO, como a própria Rebeca e o Cristiano falaram, trabalha hoje em dia terá que ser remodelada a inteligência artificial. Então, lá em 2022, eu costumava dar algumas aulas para o pessoal da faculdade em que eu estudava, e eu costumava falar aulas voltadas à inteligência artificial, e sempre uma pergunta que ficava era com relação a isso mesmo, no escopo geral, né? O nosso trabalho vai ser substituído mais para o lado dos desenvolvedores. A IA vai substituir os desenvolvedores, como é que a gente vai entrar no mercado, enfim. E eu costumava dizer que a IA, assim como a Revolução Industrial, é uma revolução. Então, você vai ter que adaptar o que você antigamente trabalhava com para essa nova vertical. Alguns trabalhos, realmente, eu acredito que num futuro próximo possam vir a ser substituídos de problemas majoritariamente repetitivos e que não envolvem senso crítico, comunicação constante e coisas do tipo, mas, no geral, eu acho que uma coisa que engloba todas as áreas, principalmente a área de projetos e processos, na questão do PMO, é essa questão de eu não vou utilizar inteligência artificial. Isso vai fazer você ficar para trás. Isso não é dúvida. É ideal que você reconheça e tenha conhecimento sobre quais as ferramentas vão ser utilizadas dentro da sua área com inteligência artificial para você começar a utilizar também. Então, a gente está num momento de mudança constante, onde ferramentas não param de chegar com inteligência artificial, a inteligência artificial não para de evoluir, está numa velocidade que historicamente nunca houve algo desse tipo. É assim, 3 meses atrás o melhor era o Gemini, agora já é o Cloud. E próximo, daqui 3 meses, Muda pode ser o muito, né? GPT. Muda toda hora, É, então é difícil acompanhar. Um dia a ferramenta X é a melhor, o Visage está sendo o ideal para fazer BPMN, aí amanhã a gente já está criando uma plataforma que gera BPMN automaticamente com linguagem natural. Então, vale mais a pena eu ir para lá, ficar aqui? O que eu faço? Então, é interessante vocês começarem a pensar numa abordagem de ficarem pesquisando constantemente sobre quais são as ferramentas mais atuais de mercado voltadas para a área de vocês. Essa é a minha recomendação, legal. para vocês não terem essa preocupação de a IA vai roubar a minha posição, né? O PMO acabou, ou coisa do tipo. Então, assim, se a IA já traz para a gente, né, esses reportes, esses cronogramas, análise de risco, e aí, o que que sobra para o gerente de projeto? A IA, ela é muito boa com a análise de dados, trazer essas documentações, mas ainda vai ter toda a questão de relacionamento, fazer alinhamento de expectativas, gestão de conflitos. Então, assim, a IA vai nos trazer esse material, mas precisa ter alguém para apresentá-los, né? Defendê-los. Então, as soft skills vão estar muito em voga. O Cristiano fala muito sobre isso, que a gente vai começar a entrar numa era de ficar ali, que o gestor de projeto tem que amadurecer muito a parte de comunicação, liderança, gestão emocional, inteligência emocional, que essa parte ainda vai ficar conosco. É importante isso daí que a Rebeca falou,
Porque se a gente acompanhar, eu estive no congresso passado do PMI lá em Phoenix, no ano passado, e tiveram três temas que foram assim recorrentes em todas as palestras e workshops. O primeiro tema assim que foi muito recorrente foi inteligência artificial. Então assim foi como já era de esperar, né, a tendência, o PMI está investindo muito nisso, inclusive com certificações próprias. O segundo tema foi ESG, é um tema que está muito importante, questão de meio ambiente, até porque a própria inteligência artificial ela tem esse calcanhar de Aquiles, né? Ela gasta muita energia, gasta muita água. Não, ainda não é uma tecnologia sustentável, como você já deve ter lido, já escutado. E o terceiro tema, pessoal, foi o Power Skills. Comunicação, liderança, como eu falei, o próprio PMI ele está se reposicionando e reposicionando o papel do gestor de projetos. Por quê? Porque a partir do momento que eu tiro a atividade operacional do profissional de projetos, fica o quê, Patrícia, para a gente? Parte estratégica de liderança, de comunicação, de persuasão, a gente Pois. apresentar um relatório. A gente não vai ter que dedicar uma semana para preparar um relatório. Tá bom? A gente vai validar, vai ver ali, mas nós vamos ter que se dedicar a fazer aquela excelente apresentação, é, convencer que aquela mudança é necessária, convencer o patrocinador que é importante a gente fazer aquela alteração, que vai ter aquele atraso de cronograma, mas não vai ser tão impactante para o projeto. Então, é isso que vai ficar para nós, gestores de projetos, essa perspectiva. Mas você acha que a equipe, né, dentro das equipes de gerenciamento de projeto, a tendência é reduzir essas equipes? O que que você imagina que vai ser? Olha, existe uma tendência mundial de redução de equipes, certo? Mundial. A gente está vendo aí, várias empresas estão cortando. Eu acredito que se cortou-se exageradamente no começo, já tem algumas tendo que recontratar. Parece muito que o mercado ele é muito assim, Folgado. sendo cobrado, né? Exatamente. Principalmente no mercado internacional, ali em empresas de capital aberto, que existe uma cobrança muito grande de ter resultado, e da mesma forma que aconteceu ali no período de pandemia, uma contratação assim exagerada de profissionais de TI, que logo depois tiveram os cortes. Nessa perspectiva de IA está acontecendo o contrário. Teve um corte muito grande e agora está tendo que ter uma recontratação, tá bom? Mas independente dessa recontratação ela acontecer ou não, é natural que eu acabe tendo uma equipe menor, principalmente se eu tiver uma equipe muito operacional. Então, porque Sim. se eu tenho atividades muito operacionais ali, que eu possa ser automatizado com IA, então, assim, eu vou ter que necessariamente, eu não vou precisar daquela equipe toda. Então, o Rafa pode citar, inclusive, alguns exemplos de atividade que pode se automatizar. Sim. É interessante esse tópico que você falou, Cris. Eu tenho uma visão parecida, mas não 100% igual. Eu acredito que no momento, antes de explicar essa questão de áreas mais operacionais que eu acredito que possam ser automatizadas dentro do contexto de PMO, eu acho que o cenário que a gente vê hoje em dia dentro das empresas é que, na situação atual, os pessoal da área de processos já está engargalado. Então, a gente, com o pessoal, já está faltando gente. Então, o que eu sinto dentro das empresas é que eles já estão sobrecarregados com informação. Então, numa situação dessa, eu acredito que a substituição não vai ocorrer, mas vai acontecer o quê? Eu vou deixar de ter a necessidade de contratar outra pessoa, dado esse afogamento, e eu posso utilizar uma ferramenta para as pessoas que eu já tenho conseguirem fazer isso que elas não estavam conseguindo antes. Então, ela vai servir, nesse momento inicial, para desafogar quem já estava trabalhando, porque se você perguntar para qualquer pessoa aqui dentro da reunião, posso garantir que todo mundo aqui, eu perguntar como é que foi a semana de vocês, todo mundo vai falar corrido pra caramba, cheio de coisa a fazer, tá com entrega atrasada, então isso já se tornou natural
no nosso dia a dia. Então, eu acho que nesse quesito, a ferramenta de IA, ela vai servir inicialmente para desafogamento, mais do que para exclusão, mas, de fato, como você disse, eu acredito que num futuro, tarefas muito operacionais com conotação muito repetitiva, não faz sentido manter essas pessoas dentro da empresa. Por isso, até que anteriormente eu falei, para vocês começarem a ter esse direcionamento para utilizar mais ferramentas de inteligência artificial, ser o cara que manja das ferramentas de IA e, como a Rebeca tinha dito sobre as soft skills, ter elas como foco, porque hard skill vai virar algo que a IA já sabe, então se ela sabe, entendeu? Você tendo entendimento básico sobre aquilo, você consegue desenvolver particularmente perfeitamente com ela. Não tem essa necessidade de eu sou o cara que sou cabeça fechada, só sei fazer isso e não tenho uma comunicação muito boa. A comunicação vai começar a virar prioridade. Então, eu trabalho com pouca comunicação dentro da empresa, gero com geração de relatório, trabalho com ferramenta antiga, criação de card todo dia lá manualmente. Isso não vai rolar, entendeu? No futuro, as IAs hoje em dia já estão com ferramenta integrada, a ferramenta de gestão de usuário, de tarefas e criação também. Então, eu acho que é algo que está fadado a ser substituído em pouquíssimo tempo. Legal. E aí, para complementar aí essa parte, ô Rafael, o que hoje, né, a gente tem de automatização com a IA nessa atividade de um PMO? Perfeito. Hoje em dia, a gente tem os próprios provedores que são mais conhecidos, como o ChatGPT, o Gemini, o Cloud, eles estão entrando numa fase onde eles estão criando integração com praticamente todas as ferramentas corporativas. Então, a jogada deles agora deixou de ser quem tem a melhor IA para quem tem o sistema com melhores integrações com IA. Então, de que adianta eu ter uma IA melhor do que o GPT, melhor do que o Gemini, se ela não faz o meu processo automaticamente no Visage, se ela não cria o meu fluxo BPMN, se ela não cria os meus cards de todos os funcionários da empresa semanalmente, se ela não gera um status report para os gestores, se ela não, enfim, faz todo esse processo que eu teria que fazer. Então, para mim, se ela é melhor ou pior, tanto faz. Eu vou continuar usando a que tem integração com a minha ferramenta. Então, hoje em dia, está saindo muito rápido integração com Trello, com Visage, dentro dos próprios provedores principais, GPT, Gemini e Cloud, que vale a pena vocês darem uma olhada. Eles não ficam tão claros para o usuário final. Normalmente eles escondem de habilidades, skills, diferenciam um pouco o nome de provedor para provedor, mas lá dentro você vai conseguir ver que ele tem integração com vários, e você consegue criar lá dentro vou abrir, conectar com a minha ferramenta baseado no meu login, e vou começar a pedir, gere os cards tal, faço o status report dessa semana para desse projeto, mande para tais pessoas, enfim, tudo isso já vai estar integrado dentro do ecossistema dele. Então, você tendo acesso a essa ferramenta, te torna muito poderoso e ganha muitas horas para você por semana. Gente, isso que o Rafa está falando é um ponto bem importante, né? Hoje, a IA já consegue automatizar muitas coisas, como ele mesmo comentou, status report, ata de reunião, matrizes, como matriz de risco, stakeholders, mas vai ser uma função, né, e uma responsabilidade do PMO garantir que aqueles dados estejam corretos. Porque para que a IA consiga gerar todos esses tipos de artefatos, os dados precisam estar corretos e
para que ela gere com uma acuracidade. Então, a gente já tem aqui uma mudança de visão, né? Antes eu tinha que estar muito focada em criar toda essa documentação. Agora eu preciso garantir que o meu processo está correto, que aqueles dados estão sendo imputados e imputados da forma correta, para que a IA consiga gerar aquele documento de forma também de acordo, né? Se os dados não estiverem ok, a IA vai gerar algo que não vai ser do meu agrado e aí a gente vai ter até uma quebra de expectativa. Sim, exatamente. Perfeito. É o erro, né, que a gente tem, né, achando que é só um documento bonito. Se as informações não são corretas, não adianta de nada, né? Sim, E quando a gente vê esse movimento, né, das empresas, né, vamos aplicar a questão da inteligência artificial, e quais, assim, de uma maneira geral, assim, que vocês veem os principais erros dessas empresas ao aplicar a IA nos projetos? É, perfeito. os principais erros que eu acho, Patrícia, é uma abordagem com viés apenas tecnológico. O que quer dizer com isso? A gente achar que um IA é um problema da tecnologia. Quando a gente vai implantar a nossa abordagem aqui na empresa, na Vertéria, antes de eu encarar a IA como tecnologia, eu encaro como problema de processos. Tá bom? Então, assim, qualquer tecnologia, ele tem que resolver um gargalo operacional de um processo. Então, para eu entender que ferramenta a empresa precisa, qual inteligência artificial a empresa precisa, se é uma generativa, se não é uma generativa, eu preciso entender o processo ponta a ponta, né? De aquele que começa, quais são os gargalos. Não Com ir já essa, comprando, né? não, cara, É, no meu ponto de vista, é uma opinião pessoal, gente, já é uma estatística muito antiga que 70% dos projetos de transformação digital fracassam. A inteligência artificial generativa não está diferente disso. Começou com a estatística do MIT, que 95 fracassavam, depois McKinsey lançou uma outra estatística, em torno de 80, 70, 80% fracasso. Então, resumindo, está na mesma categoria de fracasso de projeto de transformação digital. Do meu ponto de vista, os projetos de transformação digital fracassam porque eles são encarados como um projeto de TI, e não é para ser, ele é um projeto de transformação organizacional. Tanto que eu tenho uma máxima que qualquer projeto de transformação digital, ele é um projeto de transformação organizacional, que eu tenho que encarar numa visão mais ampla. Quando eu encaro numa visão mais ampla, eu consigo identificar, selecionar as melhores soluções, seja inteligência artificial ou não, para poder a gente implantar na empresa. Aí eu assim, mitigo, né, o risco de estar implantando tecnologias que não vai dar um ROI, tá entendendo? Que não vai dar um retorno para o investimento. Eu já começo uma análise mais crítica. Se eu analiso um processo, eu sei exatamente qual o retorno que ele vai dar. E até se não vai dar, porque quando eu faço isso, a gente já é muito comum, né, Rebeca e Rafa? A gente chega em cliente e ele diz, cara, tu não precisa. Não, Exato. assim, não é para implementar. É, E além disso, né, Cristiano, também tem a parte de gestão da mentalidade, da cultura. As empresas, cada empresa tem uma cultura diferente, tem os seus ritos, né, suas políticas. Então, antes também de fazer essa implantação de IA, como o Cris comentou, tem que preparar toda a empresa. Então, lá na Verdere, a gente tem até um produto que é de governança que muitas IAs estão buscando, né? Que junto com a parte de toda estruturação de como usar a IA naquela empresa, também vem a parte de treinamento, para poder fazer um aculturamento, né? Para as pessoas não ficarem com medo antes mesmo do projeto começar, para todo mundo entender que vem ali para melhorar a performance, vem para ajudar nos resultados. E eu acho que um ponto também muito importante, que o Rafa pode até comentar melhor, é que às vezes as pessoas esperam a perfeição da IA. E a IA, ela não é determinística, né? Ela é probabilística. Então, o Rafa pode até explicar essa diferença, que às vezes as pessoas esperam que ela seja perfeita e traga tudo perfeito, e isso já gera uma frustração logo no início do projeto. sim. Esses pontos, ambos os pontos que vocês tocaram são muito interessantes, muito importantes. Dando continuidade ao que a Rebeca falou,
realmente essa questão de o cara ele entra com uma expectativa de que sempre vai funcionar, então ela vai resolver todos os meus problemas. A gente está, por exemplo, pensando num caso hipotético de check-up de classificação de ligações, qualidade de, de análise de sentimento dentro de uma ligação. Então, eu tenho uma ligação com um cliente e a IA vai fazer análise de satisfação com relação a esse cliente, dado o usuário. É impossível eu dizer que ela vai ter 100% de assertividade nesse tipo de caso, porque mesmo que os dados venham de forma correta para a IA, né, o áudio ele sempre vai estar com nível de qualidade ok, tudo ok, eu não tenho como garantir deterministicamente que uma IA vai sempre acertar o que foi o tom da conversa. Por que isso acontece? A gente está falando de uma IA que é, na verdade, um conceito estatístico, que trabalha com probabilidade. Então, eu não consigo confirmar deterministicamente, como uma automação estática faria, que o meu processo vai funcionar com 100% de acurácia em todos os casos. Então, isso tem que ficar dentro da expectativa do cliente, que não vai ser um processo normalmente 100% automatizado. A gente costuma incentivar sempre o que a gente chama de human in the loop, que é colocar um ser humano para fazer conferência após certas ações da IA. Então, isso é uma forma de você tanto trazer um feedback para a IA, quanto confirmar que todas as informações que ela está trazendo estão certas. Às vezes tem algum probleminha lógico ali no meio com relação a prompt, dados ruidosos, que às vezes nem é problema diretamente causado pela IA, mas que não havíamos previsto no início, ou algo que a gente não tem controle mesmo, e que exige uma pessoa por detrás fazendo um certo nível de conferência. Então, assim, Um novo ainda cargo ganha aí, muitas né, horas. Rafael? Isso, exatamente. Então, assim, nesse sentido, a gente sempre coloca essa questão do determinismo contra o probabilismo, e se o problema exigir um nível de determinismo muito grande, a gente só puder propor o probabilismo, a gente oferece o Human in the Loop, para que ele torne o problema que antes era probabilístico um pouco mais determinístico, entendeu? Perfeito. É isso que a gente, né, que vocês estavam comentando que eu achei interessante, né? Algumas coisas, né, vão ser ali automatizadas, mas existe, né, outras atribuições que vão ser criadas justamente pela essa nova inserção, né, dessa tecnologia. Sim. E quando vocês veem essa parte aí das competências, né, de um gerente de projeto, que ele precisa desenvolver agora para ele não ficar obsoleto, vendo todas essas mudanças? Eu acho que a primeira coisa é fazer o treinamento do PMI-DF, tá bom? Então, de cara, esse treinamento foi pensado para o gestor de projetos. Pessoal, assim, brincadeiras à parte, mas tem um fundo de verdade, toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? A gente precisa, como o Rafa comentou, a gente precisa estar acompanhando essas tendências. Gente, é brutal. A gente faz esse exercício durante o treinamento, que a gente pega casos de uso, as pessoas pegam relatórios que geralmente eles trabalham para gerar no momento do treinamento, e eles geram esses relatórios usando as ferramentas, o processo que a gente aprende no treinamento. É comum as pessoas relatarem: olha, o que eu fiz agora em 20 minutos, eu eu precisei de uma semana. Teve em caso que ele precisou de mês, de mais de mês para fazer. Então, assim, é injusto um gestor de projeto que conhece essas ferramentas básicas competir com um gestor de projetos que não usa. É injusto, assim, não vai ter mais espaço para esse gestor de projetos que não entende. Tanto que eu comento bastante que você não vai ser substituído por IA. Você vai ser substituído por um profissional que sabe usar IA, né, que sabe usar uma inteligência artificial e acaba conseguindo gerar
mais rápido o relatório de status report. Hoje mesmo estava dando um treinamento para uma construtora que a gente fez um relatório que eles demoram uma semana para fazer em 15 minutos. Entendeu? Então, assim, o pessoal fica assim realmente impactado e os engenheiros dizem, não, cara, não tem mais como não usar. Então, é uma das coisas que nós temos que entender, enquanto profissional de projeto, que não tem mais como não usar. Quando a gente entende isso e se apropria, a gente começa a ter tempo. Porque ao invés de eu ficar uma semana gerando relatório, eu vou passar meio dia gerando e ajustando. Então, a partir do momento que eu consigo esse tempo adicional, eu consigo ter tempo para me tornar um profissional estratégico. Então, assim, é conversar com os stakeholders, começar a contribuir estrategicamente, não operacionalmente, se posicionar como uma pessoa estratégica, realmente como nós, gestores de projetos, temos que ter. É interessante que eu fiz 20 anos de certificação PMP no ano passado, né? Então, sim, faz um tempinho, me certifiquei em 2005. E é engraçado que eu tô vendo a profissão de gestor de projetos amadurecendo nesses últimos 20 anos. A gente começou com uma pessoa extremamente operacional e hoje em dia nós estamos como extremamente estratégicos. Nós temos assim, hoje é muito comum a empresa ter PMO. Quando eu comecei, não sabia nem o que era PMO. Você falasse em PMO, precisa tratar série de gotas ou comprimidos. Entendendo? Que ninguém sabia o que era PMO. E hoje, o PMO, em várias empresas que eu conheço, que até a gente ajudou a implementar o escritório de gerenciamento de projetos, eles são extremamente estratégicos. A empresa tem uns que já são ligados à presidência, entendendo? Grupo Moura, citar aqui que é um exemplo assim muito feliz, ganhou vários prêmios internacionais que o PMO está ligado diretamente ao presidente da instituição, entendendo? Então, que, cara, há 20 anos atrás isso não existia. Uma empresa industrial não encarava a área de projetos como estratégico. Então, agora teremos mais tempo de sermos estratégicos e não mais operacionais, sabendo usar as ferramentas adequadas. Muito bem, Cristiano. A gente até tem uma interação aqui no chat. O Antônio de Pádua falou aí sobre duas IAs ali no Gira, e ele também falou assim: hoje já temos com precisão a construção de protótipos por IA para ajudar a entender os cenários e requisitos. Uau, hein? Aí a gente é isso que você falou, né, Cristiano? Vai melhorar a qualidade muito e você vai poder focar em o que realmente tá sendo necessário ali, né, dentro dos projetos. E a gente fala assim, né? Hoje em dia, que quando fala assim, ah, não, vamos lá, o projeto de IA, a gente sempre pensa nessa questão assim, vamos chamar o time técnico, ver o que é que eles, né, podem agregar. Mas existe alguma forma mais simples de implementar IA sem precisar exatamente de um time técnico? Para a Rebeca responder. Sim, é possível a gente fazer essa implementação. Lá na Vertéria, a gente usa muito a parte de no-code barra low-code. Então, aí é uma porta de entrada para a gente começar. Você precisa, como que ele funciona, né? A gente identifica uma pequena atividade que é feita de forma repetitiva, e ali a gente já pode pensar em ferramentas, por exemplo, ChatGPT, Claude, assistentes, as skills. O Cris agora tem usado muito OpenClaw, ele pode até falar um pouco da experiência dele com o OpenClaw, que tem sido aí revolucionário. Mas sim, a gente pode começar sem a equipe técnica, mas essa parte de no barra low code a gente utiliza muito para poder fazer validações de ideias, né? Então, na hora que tem que colocar isso em produção para quantidades grandes, realmente a gente precisa do time técnico para poder fazer validações ali até de segurança, de que aquela aplicação realmente vai estar segura para o uso de forma massiva. Mas para minhas atividades de forma individual ou atividades não tão com volumes tão grandes, a gente já pode começar ali fazendo pequenas coisas com essas ferramentas que nós já temos de mercado. E você, Rafael, como é que você vê isso nessa parte aí técnica, assim?
Tem como mais algumas outras coisas assim, mais simples, né? O que que vocês passam aí para os clientes de vocês? Sim. Na minha visão, hoje em dia o que eu enxergo é que é muito possível fazer coisas mais rotineiras, mais locais, mais individuais. A gente tem ferramentas hoje em dia de mercado que fazem isso muito bem. Eu tenho como exemplo, por exemplo, o Lovable, ou AI Studio, para desenvolvimento mesmo. Elas são ferramentas que o usuário final, sem conhecimento em programação diretamente, consegue, através de linguagem natural, criar alguns ambientes e colocar isso até em produção. O que gera problemas com relação a isso é o primeiro, com relação à segurança. Então, vou criar aqui pelo Lovable um site que vai armazenar todas as notas fiscais da empresa. É perigoso a um nível em que uma pessoa com mal intencionada pode ir lá, ver o seu código, ver que ele foi feito no Lovable e conseguir te hackear. Se ela conseguir te hackear, aí os dados que você colocou lá dentro já era, entendeu? Então, esse é o primeiro grande problema. E o segundo problema é a manutenção. Então, vão começar a aparecer erros durante a sua aplicação em coisas eventuais, entendeu? Vai juntando muitos dados lá dentro, vai tendo certas funcionalidades que não estão funcionando exatamente do jeito que você queria, e ajustando isso com o tempo vai se tornando um problema, porque a IA ela vai acabar se embolando em algum momento, e quando precisar de alguém para pegar realmente no código ali, já vai estar numa escala muito grande e ninguém mais vai entender o que está acontecendo. Então, esses dois são os grandes maiores problemas com relação a desenvolvimento de certas aplicações, eu acredito, sem uma equipe de TI, mas eu recomendo fortemente, a gente, como a Rebeca mesmo disse, a gente usa na Verteri, que é a empresa que a gente trabalha, a gente usa o Vibe Code, que é o que a gente chama, que é o usuário final conseguir criar, desenvolver aplicações sem entendimento de programação. Então, ele vai codar, desenvolver códigos sem esse conhecimento, só por linguagem natural. A gente faz isso, mas a gente trabalha mais com MVP, que é uma prova de conceito, basicamente, e mais para questões mais rotineiras. Então, uma automaçãozinha interna da empresa que toda vez tem que dar um aviso ou uma coisa mais rotineira, cara, faz no Vibe Code mesmo, a gente ensina a pessoa e deixa ela fazer, entendeu? Acho que faz mais sentido em alguns casos até para economia de dinheiro e tempo. O próprio usuário conseguir fazer. Eu recomendo fortemente, todo mundo aqui dê uma olhada nessas ferramentas que eu citei, AI Studio e o Lovable, que elas são muito poderosas para fazer isso e podem ajudar vocês aí a fazer coisas até pessoais do dia a dia de vocês, algum relatório interno, coisas internas, você consegue fazer sem problemas. Legal. A gente tem aqui no chat uma pergunta da Ana Caroline, é, que ela gostaria de tirar uma dúvida. Como elas estão preparadas para a questão de segurança da informação? Hoje vejo uma preocupação com vazamento de informações. E a gente vê muito isso na parte governamental, né? Eles Sim. criando as próprias IAs justamente com medo de vazar, né, dados. E como é Sim. que fica essa questão da segurança? Prefere responder, Cris, ou quer que eu fale? Pode falar, Rafa. Tá. Essa questão da governança e segurança da informação a partir da inteligência artificial é um tópico interessante, até que você mesmo falou, Patrícia, com relação eles querem criar as IAs internas próprias, tal, tudo local, mantendo o ecossistema deles. Isso é uma abordagem que atualmente a gente não recomenda, pelo menos na clientela que passa por nós, por um motivo muito simples. Para você ter uma inteligência artificial generativa interna na empresa de você, você tem que ter uma infraestrutura muito robusta e muito cara. Então,
vocês veem, posso pegar como um próprio exemplo os data centers estão sendo criados, né? Todo mundo está comentando, putz, os data centers enormes, o gasto de energia enorme, uma infraestrutura gigante para deixar essas IAs rodando, que está causando até um problema global de energia, uma demanda muito grande, problemas de investimento com relação a isso, a questão da bolha, né? Que tem muita gente falando sobre também, e tudo isso para manter IAs generativas rodando. Então, você vê que é um investimento muito grande para conseguir deixá-las rodando. Ter uma dessa local no seu computador, na sua empresa, você tem que investir num computador ali de, no mínimo, uns 200 mil para cima, entendeu? Então, é um investimento rígido para você ter uma IA que vai ficar depreciada em 3 meses. Esse é o pior, porque como fica lançando novas rapidamente, em uma velocidade difícil de acompanhar, a gente vai fazer aqui, subir uma local na nossa empresa tal, aí próxima semana já sobe uma melhor, mas que exige mais tempo de treinamento, e o seu servidor já não dá mais conta, então vamos aumentar. Aí taca lá mais 100 mil reais, aí fica nesse investimento contínuo, e o pior, se você tentar treinar ela, você vai ter que retreinar com outra, e retreinar uma IA generativa é mais caro ainda. Então, esses problemas internos com relação a IA local são muito difíceis de lidar, são casos difíceis que a gente pega para fazer isso em casos mais específicos, mas com relação à segurança, né? E se eu usar API, eu vou ter os dados da minha empresa vazados. Isso não funciona, né? Na minha empresa eu não posso ter esse vazamento, a gente lida com dados sensíveis. Então, nesse caso, as APIs dos provedores hoje em dia, eles já garantem toda a segurança da política da privacidade dos dados, baseado na lei dos Estados Unidos, não especificamente brasileira, porque os servidores estão lá, então uma coisa que vocês têm que ficar atentos baseado na onde o servidor está, que as leis vão ser aplicadas. Então, por exemplo, se eu for pegar uma chinesa, aí eu vou ter que ver se o data center está na China. Se estiver na China, aí eu vou estar com a legislação da China, que eles podem pegar os seus dados. Aí você está tendo um problema. Mas nos Estados Unidos isso não acontece. E a gente tem provedores hoje em dia que são especializados em segurança dos dados. Então, eles são provedores de API de IA, que é as IAs tops de mercado, mas eles nem armazenam os dados em lugar nenhum. Então, não tem uma troca de dados onde há armazenamento. Ele simplesmente chama a IA, ela resolve aqui do seu lado e volta lá sem nada. Então, os dados nunca chegam a passar pelo servidor deles. E isso é uma forma de mitigar esse medo com relação à informação. Mas eu posso dizer para vocês aqui de provedores via API, como o ChatGPT via API, viu? Não usando gratuitamente dentro do site deles. Você usar via API, é seguro. O GPT, o Cloud, o Gemini, o Grok, que é da xAI, esses eu posso dizer para vocês que não vão ter problemas com relação à segurança. Se vocês tiverem interesse maior nisso, eles têm uma documentação própria, cada um deles, sobre a segurança desses dados, porque é um problema que eles também reconhecem que é muito grande dentro das empresas. Uma observação que eu faço, assim, complementando o que o Rafa falou, a gente estava falando com empresas assim gigantescas que têm ali mercado capital aberto, muitas delas, que se um vazamento de uma informação acontecer, existe um prejuízo financeiro muito grande. Então, são empresas que têm contratualmente, como o Rafa falou, se eu usar o chat GPT é uma coisa, a ferramenta, usar a API, a API lá direto na OpenAI, no Grok, no Google Cloud da vida, né? No AI Studio, é uma coisa completamente diferente, tem todo uma governança, um compliance diferenciado, tá bom, pessoal? Então é bem seguro. Legal saber dessa diferença, né? E aí, quando a gente fala, né, para a gente tentar convencer, né, a diretoria a investir, né, essa parte de inteligência artificial nos projetos de gestão, né, nos projetos. Aí a gente, né, talvez um ou outro vai falar, não, para quê, né?
como é que a gente consegue convencer aí essa parte da diretoria para investir nesses projetos e facilitando, né, toda essa parte de gerenciamento de projetos? Isso aí é a nossa missão diária, né, Rebeca? Com Provar ROI. certeza. Então, Provar. assim, todo projeto que a gente vai fazer, a gente tem que calcular ROI. Não existe proposta que a gente faça lá na empresa que não saia com ROI. Não existe, assim. Se a gente mandar uma proposta sem um ROI calculado, é perder tempo. Então, assim, é perder tempo mesmo. Então, todo projeto que a gente faz, toda análise que nós fazemos, nós nos obrigamos a calcular o ROI. E assim, vocês, não adianta fazer qualquer solicitação de investimento para a empresa se você não conseguir calcular o ROI. Se você não conseguir calcular o ROI, não adianta pedir. É porque você não tem ROI, não dá. É melhor fazer na mão, é melhor fazer da maneira convencional. Então, assim. Se for pedir, isso aí, gente, não é só IA, é tudo, né? Uma ferramenta nova, gestão de projetos, é um profissional novo que você vai ter que contratar para a equipe, você vai ter que provar para a direção o porquê, né? Olha, se eu contratar esse profissional novo, eu vou conseguir te entregar com isso, aquilo outro, ganhar isso. Então, se você não conseguir justificar, você não vai ter investimento. Mesma coisa com IA. Se você não conseguir justificar o porquê daquelas soluções, você não vai conseguir o patrocínio. É bem Isso. simples assim. Não é tão fácil, né, Rebeca? Mas é bem É, simples. não é fácil, porque a gente tem que falar a língua que a diretoria entende, né? Ou é ganho de receita, ou é diminuição de custo, e calculando o ROI fica muito claro, né? Quando a gente faz uma proposta, a gente sempre busca entender horas que nós estamos economizando ou o impacto que aquela automação vai dar em geração de receita. Por exemplo, se eu faço uma IA no setor comercial, que é para reativação de clientes, eu vou estar impactando diretamente em recuperação de receita, né? Então, se eu consigo estimar isso, ele vai conseguir ver um ROI na minha automação. Se eu faço uma automação dentro do setor financeiro, como conciliação bancária, eu tenho que dizer a quantidade de horas que eu vou ali economizar com aquela automação ou a quantidade de riscos de erros que hoje pode existir, que por causa do excesso de movimentação o ser humano não consegue pegar e que a IA reduziria, né? Então a gente tem que ali falar a língua deles. E como o Cris falou, o ROI é rei nessa hora de fazer a negociação. Tem muita gente se posicionando, Patrícia, como AI first. A gente abomina isso. A nosso lema é result first. Então, ou a gente coloca o resultado, esse é lema da gente, a gente trabalha sempre nessa linha. Se a gente não, a IA, na nosso ponto de vista, é uma ferramenta que vai ajudar a empresa a ter o resultado. Não é a razão de existir ali, não é assim, eu vou botar IA e o mundo vai se abrir. Não, cara, assim às vezes não funciona. Às vezes a equipe não tem maturidade, os projetos não pagam ali, não existe orçamento para isso, eu tenho que continuar trabalhando da maneira mais tradicional. Ou usar um ChatGPT da vida mesmo, usar um Gemini, um Claude. Então, realmente você tem que calcular o ROI. Perfeito. E como que a gente sai assim desse uso operacional da AI para criar essa estrutura estratégica do PMO inteligente? Bom, é uma jornada. Que assim, eu acredito que o primeiro estágio é você utilizar a IA individualmente, né? Você saber a capacidade da IA de forma individual ali nas suas atividades diárias, para depois a gente evoluir para uma IA dentro de processos e aí analisando processos ponta a ponta, entendendo aonde que a IA realmente cabe, né? Que como o Cristiano comentou, não é a IA por IA, a IA é das ferramentas que nós temos aí para otimizar atividades, para um terceiro estágio, que seria ter os agentes de IA de forma mais autônoma, né? Então, é um grande processo que tem que ser percorrido, e organização de dados, organização de processos, organização de gestão de cultura, tem que ter um patrocínio. Então, assim,
é um grande projeto que nós temos que pensar aí numa jornada para poder sair do IA de uso ali individual até chegar na parte de agentes de IA, um PMO híbrido, um PMO inteligente, né? Que não é só chegar e ir colocando, plugando vários agentes. Não é assim que funciona. A gente tem que dar uma analisada no sistema como um todo. Muito bom. O pessoal também pode interagir aí, os participantes, no chat, se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, tá? E a gente vai lendo aqui. E como conectar essa IA com a parte de governança estratégica e geração de valor dentro das empresas? Legal. A gente está fazendo muito serviço de implantação de modelo de governança de inteligência artificial. Então, isso aí é uma. Cara, muitas empresas estão procurando, já está fazendo esse trabalho. O que que é? A IA, ela traz alguns riscos, tá bom? Os riscos mesmos corporativos. Existe, não sei se vocês sabem, existe uma ISO para isso. ISO 42001 é uma ISO que trata governança no contexto de inteligência artificial. Além dessa ISO, existe uma PL já, provavelmente esse ano vai ser implantado, que é a PL da inteligência artificial, que ela inclusive, ela atribui responsabilidade ali para a alta gestão. Então, você tem responsabilidade civil. O executivo, o conselho, ele vai responder civilmente por quebra de direitos autorais, você utilizar uma inteligência artificial, utilizando para treinar documentos que existem direitos autorais por trás, a questão de LGPD, que é um problema crítico ali, você treinar a inteligência artificial com dados sensíveis de pessoas físicas. Então, tem toda essa questão de governança que as organizações estão começando a entender que ela precisa ter isso implantado nas empresas. Então, o que nós precisamos, Patrícia, é realmente estabelecer um modelo de governança corporativa que abranja a inteligência artificial. Tem muita gente que já abrange num contexto só. E a inovação, né? Que estão muito ligadas. Então, acho que a tendência é as empresas começarem a implantar um modelo de governança. Eu estava vendo hoje um vídeo no YouTube que ele estava comentando assim, que a IA, o custo de treinamento dela, até poucos meses atrás, era muito maior do que o custo de uso dela, né? O que quer dizer com isso? O pessoal gastava muito processamento para treinar um modelo para liberar para o mercado. Só que, atualmente, o custo de operacionalização é manter essa IA funcionando e a gente usando, já está maior do que o custo de treinamento. O que quer dizer com isso? Traduzindo isso, a IA já pegou. Então já existe um uso amplo e que a gente pode já afirmar com certeza que não é uma tecnologia passageira, não é uma moda, não é hype, né? Existe muito hype, eu estou dizendo que não tenha hype, mas hoje em dia não é mais hype. As empresas já começaram a adotar, a gente vê isso todos os dias. Então, assim, as empresas já estão usando nos processos, automatizando o processo com IA e a generativa, então não é mais hype. Então, já que não é hype, a gente tem que começar a entender que existem riscos também por trás. Riscos ali de jurídicos, estratégicos, e a gente precisa incorporar isso no modelo de governança sustentável e escalável. Então, esse é um dos caminhos. Muito bom, gente. Gostaria de agradecer mesmo a presença de vocês, Cristiano, Rafael e Rebeca, nesse nosso bate-papo. E, assim, um comentário final, uma dica aí para os nossos participantes, o que vocês podem, falar aí para eles. Vou deixar o Rafa e a Rebeca primeiro.
Tá. Gente, o que eu tenho para dizer para vocês hoje é que, por exemplo, eu converso muito com o Cristiano e eu sou da parte de projetos e processos, né? Então, hoje eu já não volto mais para o mercado para fazer a mesma coisa que eu fazia há 2, 3 anos atrás. A gente tem que estar sempre se atualizando, como o Rafa falou, porque a IA, assim como outras ferramentas, chegou mesmo para ficar, para estar ali no nosso dia a dia. E nós, como profissionais que queremos sempre estar ali na linha de frente, a gente tem que estar acompanhando essas mudanças e praticando, né, colocando em prática. Então, pegue ali um processo que você tem, que é mais simples, e comece a fazer os testes mesmo, para você já ver ali de forma efetiva. E se a sua empresa não tem um patrocínio para isso, então aí que você realmente deve pegar uma pequena parte da sua atividade, colocando IA aos poucos, até para que as pessoas comecem a ver e esse patrocínio comece a chegar, porque a IA é algo que chegou para ficar e o PMO não vai morrer, mas as pessoas que trabalham com PMO, que trabalham com atividades muito administrativas, que não estão acompanhando a IA, realmente vão passar por dificuldades. Então, o lema que fica é a capacitação, colocar em prática e utilizar isso no dia a dia, porque faz a diferença, gente. Eu hoje faço muitas coisas que a IA facilita demais. Então, eu estou sempre ali com o Cristiano e com o Rafa. Hoje, proposta comercial sai muito mais rápido, status report sai muito mais rápido, TAP sai muito mais rápido, matriz de comunicação sai muito mais rápido. Então, você dando um contexto para a sua IA, ela vai te atender e ela vai te ajudar no teu dia a dia. Sim. Da minha parte, eu acho que, como a Rebeca falou, ela apontou muito bem, use IA no seu dia a dia, não só para o seu trabalho. Eu acho que a IA ela pode te ajudar muito no seu pessoal, no dia a dia, hoje em dia, em diversos tópicos. É importante utilizar para criar a prática. Então, ela faz sentido você usar, é divertido usar em alguns momentos e crie o costume de pesquisar sobre, porque como não para de sair coisa no mercado, faz muito sentido vocês ficarem bisbilhotando, porque às vezes é um negócio que vai te deixar muito à frente de todo mundo, e eu percebo que aqui no Brasil a gente tem costume de pegar essas coisas novas muito atrasado em relação aos Estados Unidos, por exemplo. Então, sempre deem uma pesquisada, perguntem para a própria IA sobre quais são as novas notícias, o que está acontecendo sobre isso, crie esse costume, e porque assim você vai aprendendo melhor a como utilizar a IA e vai aprendendo mais sobre o mercado de IA. E isso vai te deixar muito à frente dentro da sua área com relação a outras pessoas, independente de qual seja a sua área. Não precisa ser necessariamente de PMO e PMO. E eu acho que a curva de aprendizado do campo de inteligência artificial hoje em dia é muito menor por conta da IA generativa. Antigamente a gente tinha machine learning, deep learning, reinforcement learning, que são coisas assim de nível mestrado, doutorado, um conceito matemático extremamente avançado, e esses nomes aqui vocês já devem estar entendendo mais nada, porque são conceitos difíceis, e a IA generativa, ele quebrou esse paradigma, ele trouxe esse conhecimento de forma muito mais acessível para pessoas que não são necessariamente do nicho de matemática computacional. Então, aproveitem isso ao máximo, porque é uma ferramenta extremamente poderosa e está na mão de vocês. Então, usem isso a favor de vocês, usem essas ideias que eu passei, porque sem dúvidas, isso vai deixar vocês à frente do mercado. Mas tomem cuidado também para não ficarem totalmente dependentes da IA. A gente tem até um estudo do MIT que a gente comentou lá no trabalho há um tempo atrás, de que quando você está usando IA, você usa menos o seu cérebro, efetivamente. Então, quando você está resolvendo um problema com IA, você está desestimulando o que você poderia estar usando
com máxima eficiência do seu cérebro. Então, saiba utilizar ele como uma ferramenta de ajuda e não de substituição, porque às vezes você mesmo está se substituindo pela IA e nem está percebendo. Então, são esses detalhezinhos que a gente não pode deixar acontecer no nosso dia a dia para que a gente possa crescer com ela e não ser consumido por ela. Pessoal, Perfeito. eu gostaria de falar, assim, né, nem falando só sobre inteligência artificial, mas também o futuro da nossa profissão, tá bom? Antes mesmo da inteligência artificial chegar no mercado, a minha vivência no gerenciamento de projetos, a gente há 2 décadas, um pouco mais de 2 décadas quando eu comecei, o gestor de projeto era um mero preenchedor de cronograma. Ele era um cara que era o cara crachá, ele fazia coisas extremamente operacionais. As organizações, estou falando aqui no contexto do Ceará, o PMI nasceu em 2005, né? Então, o PMI nasceu aí no começo de 2005, eu me certifiquei ali no finalzinho ali de setembro de 2005, então a gente acompanhei praticamente a minha jornada enquanto PMP, foi muito ligada à jornada do PMI, então consegui acompanhar muito essa evolução. E nessas últimas 2 décadas, eu tenho visto, acompanhado, que a profissão de gestão de projetos, ela evoluiu, ela saiu muito antes da IA, né, de uma atividade extremamente operacional, para um contexto mais estratégico. Começou a ter diretor de projetos, começou a ter o gestor de PMO, começou a ter PMOs estratégicos, não mais operacionais. Então a gente veio evoluindo. A inteligência artificial vai acelerar essa transformação, né? Vai acelerar essa necessidade de um profissional de projetos migrar da operação para a estratégia. Então, cabe a gente, enquanto profissional de projetos, aproveitar essa oportunidade. Cara, eu não vou mais chover no molhado que tem que aprender IA. É se especializar nas power skills, que o PMI chama, ou soft skills. Comunicação, liderança, persuasão, entendeu? Você saber saber se apresentar, saber falar em público. Já pensou um gestor de projetos que não sabe fazer uma apresentação do projeto e ser seguro naquilo. Então, vamos estudar e complementar essa área, porque é bem mais fácil a gente valorizar as questões técnicas, as hardware skills, do que as software skills. Gente, não dá mais. Eu acho que nós temos que começar a nos apropriar também das software skills, que eu acho que essa migração estratégica depende disso. Perfeito. Muito obrigada, viu, Cristiano, Rafael e Rebeca, por essa troca. Agora vamos disponibilizar no chat o link do formulário de feedback do nosso webinar. A opinião de vocês é muito valiosa para que possamos continuar melhorando nossos eventos e trazendo conteúdos cada vez mais relevantes para a nossa comunidade. E aproveitando também, quero convidar todos vocês para o PMI DF Summit, um dos principais eventos da nossa comunidade, que reúne hoje grandes nomes da gestão de projeto. Vou chamar a Renata para falar um pouquinho também sobre o PMI DF Summit. Joia, Renata. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite, noite. Patrícia. Boa noite, Cristiano. Obrigada aí pela colaboração de vocês. Rebeca, bom te ver, Rebeca. Rebeca tá arrasando aí, hein, com o PMO, falando. Vou pegar umas Bom aulas te com você ver. aí, principalmente do Roy, hein, Rebeca? Esse Bora Roy conversar. sempre é um pequeno desafio, né? Mas muito bom aí. Muito obrigada pela participação também do Rafael. Rafael, você trouxe ali várias questões importantes ali sobre essa questão de você se preocupar, né, sobre os dados, mas eu acho que essa questão de você pesquisar também, né? Eu estou num momento agora de carreira que eu estou trabalhando muito com dados. Então, eu estou usando muito a IA para me ajudar ali com dados, com pesquisa. E eu Legal. fico pensando, sinceramente, como seria
sem ela. Uhum. Para me chegar Depois naquele vocês se resultado acostumam, ali, se chegar exatamente. num resultado ali de um relatório, né, ali que o relatório ele te traz planos de ações, né, te traz muitas melhorias que pode vir através ali daquela pesquisa. Então, muito bom mesmo a colaboração de vocês. Mas eu vim aqui para falar sobre o PMI DF Summit, né? Para quem já conhece aqui nossa comunidade, esse é o nosso principal evento, né, aqui do DF. Então, ele vai acontecer em novembro, no dia 9, 10 e 11 de novembro. Então, a gente está reunindo aqui 4 trilhas. A gente vai falar sobre governo, sobre tecnologia, sobre engenharia e sobre pessoas, porque sem as pessoas a gente não faz nada, né? Então é um evento que está sendo preparado com muito carinho. A gente vai esse ano, esse evento vai ser no mesmo local que foi o ano passado, então a gente tem uma estrutura bem robusta. Então a gente está preparando ali. O ano passado a gente teve mais de 600 participantes e mais de 100 palestrantes, e esse ano o nosso presidente, Matheus, disse que nada será básico, então a gente está trazendo ali 12 palcos simultâneos com essas trilhas, então vai ser um evento assim muito bem pensado, né, e elaborado para a nossa comunidade de projetos. E também porque esse ano o PMI DF faz 25 anos. Então, a gente está comemorando todos os nossos eventos aqui, a gente está tentando trazer cada vez mais novidades, né? E a gente vai fazer um sorteio. Aqui agora, na verdade, é um Kahoot, tá? A Ana normalmente é a tia do sorteio, mas hoje quem vai substituir ela sou eu, então fica revezando a Ana e a Renata, a tia do sorteio. Então a gente vai trazer aí 2 ingressos, tá? Para vocês participarem de forma gratuita, do Summit. E eu vou pedir para as meninas colocarem aí também, tá? O link de inscrição. A gente está no segundo, se não me engano, no primeiro lote ainda. E então a gente está aí com alguns valores ainda bem interessantes, né? Nosso evento é só em novembro, mas é muito bom vocês já, né, se anteciparem, já garantir a vaga de vocês. Então a gente traz muitas novidades esse ano também para o nosso evento. E eu vou preparar aqui, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar o Kahoot. Vão ser 2 perguntinhas, tá? Então, deixa eu só ver aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tô Sim? vendo. Beleza. Eu vou que vai carregando aqui. Então é só vocês pegarem esse QR Code que vai estar apresentando aí. Vocês podem entrar ou pelo QR Code que está aqui, ou então, deixa eu tirar essa barrinha daqui, ou então o número aqui do PIN, tá? Vocês podem ir entrando. Laiane, Renata, tudo bem? Eu tô pelo celular, eu acho que não vou conseguir entrar, né? Ah, tá. Se você pode entrar no Kahoot e colocar o PIN. Esse PIN, esse número aqui você consegue. Mas e pelo celular? Ah, tá assistindo pelo celular Eu direto, tô né? assistindo pelo celular, essa coisa, eu teria que É, pegar, vou pegar o outro celular aqui, peraí, que eu vou tentar tá, a fazer gente vai aqui. esperando uns minutinhos aqui, tá? Vai entrando aí, pessoal. Vão ser 2 perguntas. E enquanto a gente espera o pessoal entrando ali, então falar um pouquinho para vocês sobre as nossas trilhas, né? O PMI DF Summit tem trazendo essas trilhas ali bem importantes. Então principalmente sobre tecnologia. Então, a gente vê que muitos vão ter muitas coisas voltadas para IA também, né? Como o Rafael falou aí, a gente está muito rápido nessa evolução. Eu fico assim, cara, às vezes eu penso, nossa, eu tô aprendendo agora, mas o que eu aprendi já tá ficando obsoleto, já tem que começar a aprender outras coisas. Então, é algo muito rápido. Estão conseguindo entrar aí, pessoal? Eu não vou conseguir, mas tudo bem, tá, Renata? É. Não vou conseguir, não, é. Vamos entrando aí, gente. São 2 ingressos, hein? Quer dizer, A, dependendo da quantidade, vou sortear só um, então, porque a a gente tá com Laiane até quantas falou pessoas? Ah, para 21 pessoas. Carol, Ah, para Carol entrar no navegador dela pode e ser. tentar entrar no site e colocar o PIN. Não precisa ler o QR Code, né? Não, não, não precisa ler, não. Com o PIN você consegue já colocar. Nós estamos aqui em 21, vamos colocar 17, né, por aí. A gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Vou dar aqui mais um minutinho para quem quiser entrar e a gente já faz o sorteio. Então, hoje vai ser o sorteio de um ingresso, tá? Laiane colocou aí o link do Summit nos Certinho. comentários? Tá Ah, lá no chat. beleza. No chat. Beleza. Então, eu vou iniciar aqui agora, gente. Mais um minutinho. 8h55. Dani, Josiel, Ana, Paulo, Kelly e Glauber. Vamos lá. Então, a gente vai iniciar aqui, tá bom, pessoal? Então, qual o maior evento na área de gestão de projetos do Distrito Federal? Esse tá fácil, hein? Ai, Tá fácil. Nossas tá perguntinhas são fácil. super. Para participar, né, É. Renata? Aí, todo mundo acertou, muito bem. Vamos para a próxima. Vamos ver a pontuação aqui, ó. Quem tá ganhando é o Glauber. Vamos para a próxima pergunta. Essa é de verdadeiro ou falso? Este ano o PMI-DF está comemorando 25 anos? Verdadeiro ou falso? Tem que ser rápido, né, para Tem que responder as ser rápido, perguntas. O Kahoot, ele é bem nessa questão de ser É, acelerado ali, para quem é o... Vamos lá. Olha, mas todo mundo acertou, tá vendo? Estão antenados. Estão antenados, prestaram atenção, né, Cristiano? Vamos lá para ver quem ganhou. Terceiro lugar, a Kelly. Segundo lugar, o Glauber. Em primeiro lugar, tarararã, o Paulo. Paulo, você ganhou o ingresso para o PMI DF Summit, tá? Você vai receber um e-mail, tá, Paulo? Com os dados ali para você fazer a sua inscrição, vai chegar no seu e-mail um link, e aí você vai entrar lá e você vai fazer a sua inscrição para você ter seu ingresso gratuito. Paulo, você fala de onde? Você está aí? Tô aqui. Ah, beleza, maravilha. Você é de onde? É de Brasília, Paulo? Eu, na verdade, eu moro na China, eu moro em Xangai. Aí Eita, eu aqui tenho um vai ficar problema agora, caro, né? Porque eu hein? ganhei ingresso para ir para o Summit aí. Grande Paulo, tudo Você bom, não dá uma Paulo? passagem junto, não? Eita, Paulo, vai ficar cara essa vinda para você, hein? É, Mas depois a gente pode ver aí como a gente negocia aí, se tem como a gente, de repente, passar para alguém, não sei, ou se você vem também, mais para frente a gente vai conversando, tá? tá, não, Mas, gente, tranquilo. muito obrigada pela presença de vocês. Patrícia, se você quiser finalizar aí, mais uma vez, obrigada, Cristiano, Rebeca, Que Rafael, agradeço, tá? pessoal. Obrigada, E a Maia gente. agradece muito a participação de vocês e obrigada também por Agradeço. todos que estão aqui com a gente, tá? Um abraço, turma. legal, Abração. obrigada, Renata. Eu gostaria de deixar aqui um agradecimento muito especial a toda a equipe do PMI DF, que trabalha também, né, nos bastidores para que esse evento aconteça. Também quero agradecer a cada um dos palestrantes e a vocês por estarem aqui conosco, participando e enriquecendo essa nossa conversa. Lembrando que no próximo dia 1º teremos o nosso próximo webinar com o tema Projetos de Capital da excelência ao caos. Qual o caminho você está trilhando? Então, vai ser mais uma oportunidade para aprofundar o conhecimento e trazer reflexões práticas do nosso dia a dia. Contamos com a presença de vocês. Muito obrigada e até o próximo encontro. E temos sorteio de novo, hein? Todos os eventos agora temos sorteios do PMI DF Summit. Então, chama o pessoal para participar, para vocês concorrerem ao sorteio também. Muito obrigada, pessoal. Valeu, Obrigada, gente. Um Boa gente. abraço. Boa noite para noite. Tchau, vocês. tchau. Boa Boa noite, noite. pessoal. Boa noite, pessoal.